Um pouco dessa repercussão política. Vamos começar pelo Flávio Bolsonaro, vou trazer Sérgio Moro e Romeu Zema também, mas o Flávio Bolsonaro a gente tem vídeo que eu separei, porque foram duas perguntas que uma repórter fez para ele, e a primeira parte da resposta é sobre a questão da CPI do Master, da Via Alcolumbre, porque tudo isso estava ligado ali na tramitação no Congresso Nacional com a pauta do veto do Lula ao PL da dosimetria. Pode soltar esse primeiro vídeo que eu vou comentar em seguida. Como que o senhor avalia essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, agora suspendendo a aplicação da lei da dosimetria até o plenário decidir? E o senhor passou, reforçou que está defendendo a CPI do Banco Master. O senhor pretende falar com o Davi Alcolumbre sobre isso, para a instalação dessa comissão? Não, nossa base fala sempre, cobrando de nós abrimos uma exceção na última sessão do Congresso para que pudéssemos votar e derrubar o veto da dosimetria. A próxima sessão do Congresso continua travada até que seja feita a leitura do requerimento da CPI do Master, e a oposição não está negociando isso, não vai abrir mão disso. Muito bem, então eu quero pedir para a produção para resgatar aquela confissão do Jorge Seife, e aí eu vou ligar os pontos em relação ao que o Flávio Bolsonaro falou. Pode colocar aí o print na tela, esse é um trecho de uma matéria que eu já tinha trazido aqui para o programa do site Jurídico J, e dizia lá, o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, esteve na manhã de terça-feira com o presidente da Casa e firmou o compromisso. Ele conta que fez o apelo a Davi Alcolumbre. O presidente da Casa é da Casa Legislativa, que no caso é o Senado, o presidente do Senado é o Davi Alcolumbre. Então o Seife conta que fez um apelo ao Alcolumbre, relembrando o caso de um preso idoso que teria sido condenado a 14 anos de regime fechado. Pediu então que ele convocasse uma sessão do Congresso e encerrasse a pauta em seguida. E aí você tem a confissão do Jorge Seife. Abro aspas. Pauta a dosimetria, suspende, encerra. Alcolumbre disse, vocês querem CPMI, que é do Master, a oposição vai ficar no meu pé, a PF já está investigando, o MP já está investigando, Vorcaro já assinou delação, quer dizer, é ele citando o Alcolumbre, né? Fecha aspas, então agora volta para o Jorge Seife. Vou fazer um documento com a oposição dizendo que concordamos com pauta única. Lógico que queríamos anistia, lógico que queríamos CPI do Master, mas a pauta humanitária pesou. Fecha aspas. Então, esse foi o acordão no Congresso Nacional para que houvesse a sessão conjunta, para que fosse votada apenas o veto do Lula ao PL da dosimetria e não houvesse nessa sessão conjunta a leitura do requerimento, quer dizer, todo o trâmite para a instalação da CPI do Master. E o que o Flávio está alegando é o seguinte, olha, a gente ele está confessando na prática também o acordo. O que ele está dizendo é o seguinte, o acordo a gente fez só para essa sessão conjunta específica. A gente fez o acordo que não fosse pautada ali a CPI do Master, etc., para a gente votar o veto do Lula no pé da dosimetria, e agora não tem nenhum problema com a CPI do Master, etc. Só que, obviamente, a gente não vê o empenho ao longo dos últimos meses de parte da oposição, a gente vê de alguns senadores. A gente vê do senador Eduardo Girão, como eu tenho mostrado aqui, vídeo, senador Sérgio Moro, em alguns momentos, o senador Alessandro Vieira, que até fez um outro pedido também, para investigar especificamente Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, pelas suas conexões com o grupo do Daniel Vorcaro, mas não do Flávio, que deixou o nome lá e não estava nem publicando essas questões, mas agora que foi encurralado com a operação de busca e apreensão contra o senador Ciro Nogueira, que é seu aliado, que ele cotava até para ser vice, aí ele está tendo um discurso mais incisivo. Mas a gente vai precisar ver, e a pressão legítima da sociedade é fundamental, às vezes até muda o comportamento do político. Mas a gente vai precisar checar se a oposição vai mesmo pressionar pela CPI, ou se vai ficar falando uma coisa ou outra só, para tentar fingir que não fez o acordão que fez, e que confessou pelo menos para aquele dia, certo? O resto do acordão é questão de análise, é questão de pressão, para a gente ver se eles vão se comportar dessa maneira que o Flávio está dizendo, ou não. Muito bem. Vamos para a segunda parte, portanto, em que o Flávio reage à decisão do Moraes, que a gente comentou ao longo de todo esse programa. Pode soltar. Eu lamento que, mais uma vez, sempre ele, Alexandre de Moraes. Eu acho estranho, porque foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu o texto que foi aprovado no Congresso Nacional da dosimetria. Foi o próprio Alexandre de Moraes que interditou o debate no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque nós queríamos anistia ampla, geral e restrita. Aí, estranhamente, o relator
lá na Câmara, que tem muita proximidade com Alexandre de Moraes, parecia que recebeu ligações diretamente dele sobre o que poderia ou não poderia estar nesse texto da dosimetria. Portanto, feito, segundo o próprio relator Paulinho da Força, dizia que o texto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados e no Senado foi um texto autorizado pelo Alexandre de Moraes, e agora, muito estranhamente, ele vai dar essa canetada, eu não sei detalhes, estou sabendo agora exatamente qual foi o fundamento, eu não sei, mas parece mais uma vez um jogo combinado, mais uma vez é a democracia que fica abalada, é uma decisão do Congresso Nacional, em sua grande maioria, defendendo a lei da anistia, e numa canetada monocrática, mais uma vez, um ministro do Supremo revoga a decisão de nós, os verdadeiros representantes do povo. Mas o Brasil parece que está se acostumando com isso, mas nós não vamos nos acostumar. E é por isso, por causa desse excesso, eu enxergo nisso mais uma vez um excesso, é que a credibilidade do Poder Judiciário foi para lá tudo lixo. Senador? De Moraes, no caso da dosimetria, para quem estiver vendo isso aqui em corte, avulso, é só ver toda a parte anterior do programa. Passamos aqui 50 minutos, eu e o professor Rodrigo Chemin, criticando a decisão do Alexandre de Moraes. Então, obviamente, há elementos de legitimidade aí na crítica feita pelo Flávio Bolsonaro à decisão do Alexandre de Moraes. A minha questão, na seara da análise política, é por que o Flávio só fala agora? Ele, que o Alexandre de Moraes redigiu a lei, que o relator, que foi o relator na Câmara dos Deputados, o deputado federal Paulinho da Força, que já foi aliviado lá no STF, grandes amigos no STF, já fez até o apanhado histórico da relação de amizade confessada pelo Paulinho da Força com o Alexandre de Moraes, porque só agora está dizendo que o Moraes foi um consultor que ajudou o Paulinho da Força, relator do PL da dosimetria na Câmara, a redigir a lei. Era projeto de lei da anistia, que era o que queria o bolsonarismo. E aí depois teve aquela reunião do Paulinho da Força com o Michel Temer, com Aécio Neves, os três juntos, fotografados, e depois gravaram um vídeo, inclusive, na residência de um deles, com a participação telefônica dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Então, o Flávio fez duas confissões importantes nessa entrevista. Quer dizer, que o Alexandre de Moraes redigiu o texto, e ok, era o que já tinha sido noticiado pela imprensa, analisado aqui no programa. E que houve um acordo com o Davi Alcolumbre, que ele também não tinha falado antes, para que fosse pauta única naquela sessão conjunta e, portanto, a CPI do Master não fosse pautada. É porque, muitas vezes, o Flávio, assim como vários outros políticos, eles só falam as coisas quando vem algum incômodo maior, seja o avanço de uma operação sobre o aliado, seja uma decisão que suspende aquilo em que ele votou e que usou, evidentemente, para capitalizar junto ao seu eleitorado. Aí diz aquilo que nós já dizíamos desde o começo. Então, é só uma ressalva em relação a agora, que o Poder Judiciário está sem credibilidade, que o Moraes faz manobra, que atravessa o Congresso Nacional e tal. Nesse ponto, obviamente, o Moraes levanta a bola para a oposição cortar, sem bloqueio, né? Aquela linguagem do vôlei de praia, conseguiu bloquear do Daniel Vorcado para o Alexandre de Moraes. Pois é, a oposição está cortando aí, em cima de mais um episódio do direito criativo do Alexandre de Moraes. E ele parece ficar fornecendo material, munição eleitoral, no sentido metafórico aqui, para a oposição o tempo todo. Quer dizer, esse tipo de excesso, de abuso, de autoritarismo, de interferência em outro poder, de ingerência, obviamente, principalmente quando vem do Moraes, que é ali o único ministro do STF realmente criticado pelo bolsonarismo, ele acaba dando mais legitimidade para o discurso de oposição ao governo Lula. O Rodrigo Chemin estava dizendo aqui na entrevista, às vezes a gente fica buscando, por que ele está fazendo e tal, não sei o quê. Já tem gente falando assim, será que o Moraes, às vezes passa, né? Será que o Moraes está querendo ajudar o Flávio Bolsonaro? Porque é tão aloprado, é tão excessivo, é tão repetido, né? Acho que essa é a palavra. É tão reincidente esse tipo de manobra, de autoritarismo, etc., que às vezes parece que é até de propósito. Não estou dizendo que não, tá? Eu estou dizendo que chega a ser cômico que assim seja. Muito bem, aí vamos ver
O próximo print que está aí na ordem foi do Sérgio Moro. Pode colocar aí na tela, mais ou menos o que foi conversado aqui. Aspas, toda lei tem presunção de constitucionalidade. Não é razoável suspender a Lei 15.402, que reduziu as penas exacerbadas dos condenados do 8/1, só porque partidos e associações satélites do PT ingressaram com ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, no STF. Se dependesse da vontade deles, nem o plano real teria acontecido. Os presos em 8/1 têm pressa e sede de justiça. Fecho aspas aí para o Sérgio Moro. Faz uma boa ironia, né, já que o Lula foi contra o plano real. Então, se dependesse da vontade deles, nem o plano real teria acontecido. Claro que cada um pode ter juízos diferentes sobre cada caso, etc., mas esse é um fato histórico que o Lula se posicionou contra o plano real, que ajudou a baixar de uma maneira bastante vertiginosa a inflação no Brasil. Próximo print é a reação do governador Romeu Zema, também pré-candidato do Partido Novo à presidência da República, abro aspas. Fui o primeiro governador a pedir impeachment de um ministro do STF, e a cada dia tenho mais motivos para acreditar ter feito certo. Hoje, por exemplo, Moraes, em mais uma decisão monocrática e autoritária, isso foi ontem, obviamente, né? Estamos aqui gravando, transmitindo ao vivo, na verdade, em 11 de maio, a decisão foi no dia 10, assim como a postagem do Zema, derruba o voto realizado por todo o Congresso. A Câmara e o Senado foram atropelados por um intocável do STF. O voto do brasileiro já não vale mais nada. Um juiz que se considera intocável passa por cima do Congresso e fere, mais uma vez, a democracia brasileira. Sem ter recebido um único voto, desrespeita representantes eleitos pelo povo e amplia o sofrimento de presos perseguidos há anos por uma justiça que deveria protegê-los. O Senado precisa reagir. O meu pedido está na gaveta do Davi Alcolumbre, só esperando não sei mais o que para ser pautado. Mas eu tenho certeza de que essa hora vai chegar. O Brasil está acordando. Se não for agora, será em breve. Chega de intocáveis. Fecho aspas. Daí o Zema, portanto, com sua crítica legítima, democrática, ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Talvez a frase, a única que eu teria algum reparo, deixa eu ver melhor se é isso mesmo. Ele fala, amplia o sofrimento de presos perseguidos há anos por uma justiça que deveria protegê-los. Bom, tem toda uma carga crítica em relação às decisões que foram tomadas no âmbito desse inquérito que julgou um monte de gente que nem tem foro privilegiado no STF. Mas quando fala de justiça deveria protegê-los, a verdade é que a justiça deveria atuar conforme a lei, conforme aquilo que tem previsão legal, e punir pessoas que incorreram em invasão e depredação conforme as previsões legais existentes para aquilo e dentro das instâncias correspondentes ao seu grau de jurisdição, ao seu foro, certo? Eu não falaria justiça deveria proteger. A justiça não é exatamente proteger uma pessoa que invade prédio público, que depreda prédio público, principalmente em relação àqueles que efetivamente depredaram. É julgar conforme a lei. Basta isso, né? Passar a mão na cabeça dessas pessoas, etc. Não só aí uma questão retórica, mas que faz parte do posicionamento político. De resto, a crítica é absolutamente pertinente. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.